Amém? Glória a Deus. Amados, o tema que veio no meu coração é: o Evangelho é conforto ou confronto? O Evangelho é conforto ou confronto? Texto desta noite, 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 9. O Evangelho, ele consola os que choram, mas ele confronta os que estão confortáveis, porque ele gosta de ver águas em movimentos, ele não gosta de ver águas paradas. Como se diz a vigilância sanitária, a água parada dá dengue. E Deus quer mover águas que tragam vidas, águas que movam outras vidas, através da palavra, através do Evangelho. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Quem não achou, tem aqui na tela, e diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós calamos, e se esperávamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa. Até aqui, amados. Segundo Reis, ele fala de uma palavra de 4 leprosos. Esse é quase o fim da história, mas já vamos ler o começo para entender um pouco o contexto. Vai falar de 4 homens, de 4 leprosos. E aqui no versículo 3 diz assim: e há 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram uns aos outros: porque estamos aqui assentados até morremos? Se dissermos queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos. E se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, por isso, vamos e debandaremos para o exército dos sírios, e se eles salvarem as nossas vidas, viveremos, e se eles nos matarem, também, tão somente morreremos. E se eles levantaram ao pôr do sol, para irem até o acampamento dos sírios, e quando haviam chegado à porta extrema do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali, porque o Senhor havia feito um exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens, de barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército. E eles disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós, porquanto eles se levantaram e fugiram ao pôr do sol, e abandonaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, o acampamento como ele estava, e fugiram por causa da sua vida. E quando esses leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda, e comeram, e beberam, e carregaram dali prata, ouro, vestimentas, e foram aos esconderam, retornaram à entrada em outra tenda, e dali também carregaram, e foram e os esconderam. E o versículo 9: então eles disseram uns aos outros: não agimos bem, esse dia é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã,
algum mal nos sobreverá. Agora, porquanto venha para que possamos ir e contar a casa do rei. Até aqui, amados. Amados, quando eu li essa história, eu vi 4 homens improváveis. 4 homens totalmente improváveis, mas escolhidos por Deus. Só que a cena aqui, esse texto, diante das enfermidades mais cruciais da época, eles estavam leprosos. Em Levítico 13 e 14, fala que a vida de um leproso era muito difícil. Era uma separação da sociedade. Ele era separado da sua família, dos seus amigos, do ciclo social. Das raras vezes que saía em público, raras vezes que eles andavam, eles tinham que ficar a roupa rasgada, cabelos bagunçados, a barba coberta, e gritava: impuro. Andava mais um pouco, gritava: impuro. Era uma norma para garantir que ninguém se aproximasse, e muito menos tocasse eles. Só que isso atingia a dignidade de uma pessoa. Isso atingia o coração dela, as emoções. Imagina uma pessoa de lepra, rejeitada, perdendo família, perdendo amigos, perdendo todo mundo que ele mais amava, pela sua doença, pela sua enfermidade, pela sua impotência. O leproso era um sujeito muito sofrido. Mas temos aqui nesse texto 4 leprosos, que apresenta para nós, apesar da sua vida muito difícil que tinha, apesar da vida marcada pela doença, eles apresentavam para nós uma intensa vontade de viver. Porque a cidade estava em guerra. O exército sírio cercou a cidade, eles não entravam comida, não saía comida, ninguém entrava e saía. Eles chegaram bem na porta e olharam aquilo. E o que eu mais achei graça, que eles conversavam entre si, e falavam: se nós ficarmos aqui, sentaram assim, se nós sentarmos aqui, morreremos. Eles estavam com fome, estavam cansados. Mas se nós entrar na cidade, nós morreremos, porque lá tem fome. E se nós sim, para os sírios, talvez nós viveremos. Aliás, todo episódio da Bíblia tem algo que nos ensina. Tem um exemplo em Mateus 8 e Lucas 17. Em Mateus 8, do 1 ao 4, chega um leproso para Jesus e diz: se tu quiseres, me cura, me purifique. E Jesus estende a mão e tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Em Lucas 17, Jesus está diante de 10 leprosos, que pedem a Jesus uma palavra de cura, mas não os cura imediatamente. Jesus disse: vão e se apresente para os sacerdotes. Eu e você, se estivesse na frente de Jesus, eu queria uma palavra de cura. Eu queria um ato de cura instantâneo. Só que Jesus olha para aqueles 10 leprosos: vai e vão até os sacerdotes. Eu imagino que muitos murmuraram no caminho, mas obedeceram a palavra que Jesus tinha ordenado.
E os sacerdotes eram uma autoridade sanitária capaz de dizer que eles estavam limpos para a sociedade. Só que diz o texto que enquanto eles iam em direção aos sacerdotes, cada passo que eles davam, eles eram purificados. Cada passo que eles davam, eles eram limpos. Cada passo que eles davam, cada milha que eles andavam, uma marca menos no corpo. Jesus está aqui curando os 10 leprosos em um processo de cura. O que diferencia Mateus 8 e Lucas 17? Que traz para nós uma reflexão preciosa. Que Jesus pode te curar agora, imediatamente, da sua enfermidade. Ou em um processo de cura. Eu não sei qual é a sua crise hoje. Eu nem falei problema, eu falei crise. Eu não sei qual é a sua crise, mas hoje ainda você pode sair curado pela palavra. Ou você pode ver um processo que Ele estará contigo a cada passo que você der. Ele pode efetuar uma cura hoje, numa oração, numa palavra aqui lançada do altar. Mas Ele pode fazer isso por um tratamento também. Às vezes um tratamento de sessões químicas no hospital. Às vezes Ele pode fazer uma cirurgia. E depois, quando eu estava na UTI com a minha filha, eu sempre perguntava a Deus: o que tu queres de mim? Óbvio que eu quero a cura da minha filha, mas eu vi muitos pais quando ela ficou na UTI. Ela ficou 5 vezes no hospital, 5 vezes na UTI, 5 vezes entubada. Quando ela quebrou o copo, ela quebrou. Ela derrubou o copinho aqui, quebrou. Acontece. A gente compra outro. Eu já repomo outro copinho, igualzinho. Tem 10 anos esse copo. Era do meu casamento. Mas tem coisas que Deus quer restaurar hoje. Coisas que na caminhada foram quebradas. Coisas na caminhada que foi perdida. Coisas na caminhada que às vezes te cegou. Coisas que na caminhada te travou e você não consegue mais andar. E você está que nem uma pessoa que fica travada. Eu sei que lógico que você está aqui, como eu estava no hospital, quando eu estava com a minha filha, que a gente preferia realizada por um ato de Deus, um ato de Jesus, a cura. Mas Jesus também trabalha por processos. Enquanto a gente caminha, Ele trabalha. Quando a gente continua, cada passo que a gente dá, ainda que nós não vemos, tem anjos, tem exército de anjos guerreando ao nosso favor. Só que às vezes não entendemos a caminhada, não entendemos o processo, porque não temos os olhos de Deus. Eu já li Reis, eu sei o final, eu sei que vai dar certo. Só que se eu estou olhando aqui para muitos livros, que às vezes está na metade, e está em crise, só que Ele sabe o final, e Ele tem boas novas para te dar. No texto base de 2 Reis 7, não fala só de um leproso ou de 10 leprosos, fala de 4 leprosos, que estão em um episódio histórico, conhecido como o cerco de Samaria. Um grande e forte exército que cercava. Eles cercaram a entrada e a saída, para que ninguém entre e nem saia. Então não tinha comida, não tinha mantimento, e eles queriam vencer pela fome, pelo medo,
O exemplo prático, não sei se você já sentiu isso na sua vida, uma experiência de você estar cercado, que você tem que tomar uma decisão crucial, e todas elas são ruins. Todas elas são ruins. Às vezes você está com desânimo, às vezes você está numa angústia, por uma perda afetiva, por uma notícia ruim, por medo de não conseguir mais sobreviver. Samaria estava cercada, e ninguém entrava e ninguém saía, só que o texto registra que existe 4 leprosos em Samaria, e eles estão conversando um com o outro, e chegaram à seguinte conclusão: olha, se nós entrarmos em Samaria, iremos morrer de fome, então cancela, porque não tem comida lá, mas se nós ficarmos aqui, nós iremos morrer, porque também não tem comida aqui. E se nós irmos em direção ao exército da Síria, talvez viveremos. O que iremos fazer para sair desse cerco? Qual vai ser o roteiro, qual vai ser o processo para sair desse cerco que nós encontramos hoje? No dia de hoje, da minha e na sua vida. Veja aqui que como esses 4 leprosos conseguem sair desse cerco. Primeiro princípio está no versículo 5. O princípio é o movimento. Ele diz no texto que eles se levantaram e foram ao arraial dos sírios. Qual é a conclusão que chegamos aqui? Se nós entrarmos, iremos morrer. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Mas vamos para o arraial dos sírios, talvez viveremos. Podemos servir eles, podemos ser escravo deles, mas se morrer, é a sentença. Eu entendo aqui que o povo de Samaria pensava que eles queriam viver, apesar da dificuldade que eles estavam vivendo ali, a guerra, eles queriam viver. Só que o que é difícil entender aqui, que os 4 leprosos queriam viver mais do que eles. Eles tinham sede, eles tinham fome de vida. Eles olharam um para o outro e traduzindo o que eles queriam: só que não vale morrer, só não vale deixar a vida parar, escorregar pelos dedos. Nós precisamos nos movimentar. Por isso o versículo 5 diz que eles se levantaram e caminharam até o exército da Síria, porque eles queriam viver. E Deus só muda a história de quem está em movimento. Estudando a Bíblia, eu vejo que todos os milagres que Jesus realiza é uma ação sobrenatural, divina, só que tem um movimento humano em todas elas. Deus está realizando um milagre naqueles 4 leprosos, só que esse milagre, Deus, na sua soberania, Ele se movimenta quando eles se movimentam, pois todo movimento gera outro movimento no céu. Todo movimento de fé gera outro movimento no céu. Quando eles se movimentam a caminho do arraial dos sírios, algo irá mudar a história deles. Na vida deles, algo irá mudar. Eu vejo aqui situações que, no Novo Testamento, que todo o movimento mudou a história. Só que teve um movimento do céu e teve um movimento da terra. No livro do apóstolo João, registra 7 milagres, 7 sinais.
e se registra um a um. Só que se registrasse todos os milagres de Jesus, não caberia no livro, em qualquer livro, qualquer escritura do mundo inteiro. Foram muitos, só que ele registrou 7. E desses 7 sinais, o primeiro foi João capítulo 2, a transformação de água em vinho. O segundo foi João 4, a cura oficial do rei, do oficial do rei. A terceira foi João 5, a cura do paralítico. A quarta foi João 6, a multiplicação dos pães e dos peixinhos. A quinta, ele andando sobre as águas. João 9, Jesus cura o cego. João 11, ele ressuscitou Lázaro. Todos os 7 sinais registrados é uma ação sobrenatural do céu e uma ação humana em direção ao milagre. Em João capítulo 2, só ele teve o poder de transformar a matéria. Ninguém mais tem poder de transformar uma substância, transformar água em vinho, mas de pegar os vasos para encher de água, foi o homem que fez. Uma ação divina e um movimento humano para pegar os vasos e encher de água. João capítulo 4 diz que só ele tem o poder de curar o oficial do rei. Quando ele libera o milagre, vai para sua casa, volta para a sua casa e ele estará curado. É ele que faz. Só que cuidado, criar é ele, é um homem. João 5 diz que só ele tem o poder de curar aquele paralítico. Mas depois de curar, ele diz: levanta e anda. Carrega a tua cama e anda. Uma ação divina e um movimento humano. João capítulo 6 diz: só ele pode multiplicar a matéria, os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas ele ora para o seu discípulo e diz: procura a matéria-prima. E eles encontram um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Tem um movimento humano. João capítulo 9, só Jesus cura um cego de nascença. Depois de curar ele fala: vai, lava o rosto. Ele tem que caminhar e lavar, tem que cuidar, tem que se mover. João capítulo 11 diz que ele vai ressuscitar Lázaro, mas já era 4 dias que se passaram. Ele chama Lázaro, mas para remover a pedra, ele chama os discípulos. Para remover as ataduras, ele chama os discípulos. Uma ação sobrenatural do céu e um movimento humano. O primeiro princípio para sair de um cerco, como o primeiro texto, os 4 leprosos saíram, é aprender a se movimentar, levantar, entender que sem caminhar, todo movimento aqui gera outro movimento no céu, todo movimento gera outro movimento. Segundo Reis 7:5 diz que, e eles se levantaram ao pôr do sol para irem até o acampamento dos sírios. E quando haviam chegado à parte extrema do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali. Olha o movimento de Deus, quando eles se movimentaram. No versículo 6 diz que porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagem e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército. E eles disseram um para os outros: vede, iremos a Israel. Contratou um exército dos heteus, dos reis egípcios, para vir sobre nós. E eles fugiram.
o que eu entendo aqui? Nessa noite, tenho para lhes dizer que nós temos que resistir ao dia mau, mas não podemos parar, não podemos ficar sentados, não podemos lamber a nossa própria ferida, os nossos próprios machucados, pensando somente em nós, porque tem um povo que espera, tem um povo clamando, tem um povo com fome, tem um povo com sede. E às vezes quem enviarei? Imagina aqueles 4 leprosos andando, tudo capengando, tudo cheio de ferida, tudo cheio de machucados, mas eles andando. Então quer dizer, não pare agora, que ele está escrito em Deuteronômio 28:7, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vós os inimigos que os atacarem, virão por um caminho e por 7 fugirão. O inimigo às vezes tenta laços, tenta embaraços na sua vida, para você estagnar, para você parar, para te envergonhar. Mas aí o que você vai fazer? Imagina aqueles leprosos, imagina a situação deles, com as vestes, com as feridas, as pessoas julgando eles com fome, com sede, mas tinha um Deus, Israel. Eu quero que ele não só ouviu a voz daqueles 4 leprosos, não só ouviu a oração, a conversa daqueles 4 leprosos, mas também ouviram a oração de Samaria. Eles também ouviram que estava com fome, eles também ouviram que estava precisando, eles também ouviram que estavam angustiados, com medo de morrer. Mas diz que eu não olho aqueles 4 improváveis, aqueles 4 incapacitados, aqueles 4 que não tinham o que fazer, o que dar. Deus olhou, e Ele é especialista para mudar a história. Só que Ele não quer só mudar a sua história, Ele quer mudar ao redor de você, Ele quer mudar da sua família, somente não. Ele tem um pessoal, um vizinho, uma cidade, um povo que está clamando, está necessitando para ouvir, necessitando para beber dessa água que você bebe, dessa fé que você sente. Que Deus está contigo, porque Ele é o Deus dos topos, mas Ele também é o Deus do vale. Ele é o Deus que está com você quando tudo está bem, mas quando tudo está mal, Ele também está contigo. Quando tudo dá errado, Ele está contigo. Quando você está doente, Ele está contigo, porque Ele acredita em você, até mais do que você mesmo. Nós temos que ter a certeza, porque você não está sozinho nessa guerra. Os braços fortes do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, aquele que fechou a boca do leão, Ele está contigo nessa guerra, Ele está contigo nessa batalha. O Evangelho, ele é conforto ou confronto? Ele é os dois. Ele te conforta, mas ele também te confronta. O Evangelho, ele consola os que choram, mas confronta aqueles que estão parados. Você nunca viu ninguém aprender quando tudo está bem. Se você passou por situações, se você está bem hoje, maduro, porque tem cicatrizes em você, teve guerras em você, que você teve que lutar, às vezes não sozinho, e teve momentos que você só queria viver, mas todo lado que você olhava só seria morte para você.
Todo olhar que você olhava, nada representava a vida, mas a força, o desejo de viver era maior. Em 2 Reis 7:8 diz que enquanto esses leprosos chegaram à porta mais extrema, eles entraram em uma tenda, eles comeram, eles beberam, eles pegaram prata, eles pegaram ouro, eles pegaram roupa. Mas qual foi a primeira necessidade deles? Eles comeram, beberam, pegaram tudo que era bom, esconderam. Foram na outra tenda, comeram, beberam, pegaram prata, pegaram ouro, pegaram roupa e esconderam. Só que algo confrontou eles. Eles olharam, eles viram a cidade, eles viram todas as tendas, eles viram os cavalos, eles viram as carroças, eles viram tudo. Se fartaram, mas quando eles olharam para a cidade, confronto. No versículo 9 diz que então eles disseram um para o outro: não agimos bem. Esse dia é um dia de boas novas, e nós retemos a nossa paz. E se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Algo, portanto, venha, para que possamos ir e contar a casa do rei. Eles entenderam o que Deus fez na vida deles não foi só para eles. O que Deus saciou na vida deles não foi só para eles. O que Deus concedeu para eles não foi só para eles, mas foi para uma cidade inteira. Eu imagino eles chegando lá na porta, batendo assim, os caras olhando lá para fora, uns 4 mondrungos, cheio de lepra, cheio de machucado, e falando: venham, venham. E a história continua, eles pedem confirmação, eles dão, eles saem, pegam tudo que tem que pegar, pega os cavalos, pega a prata, pega o ouro, pega tudo. E os 4 leprosos continuaram leprosos. Mas eles fazem parte da história de um Deus que, quando eles caminhavam, mandou um exército na frente. De um Deus que, quando eles caminhavam, a cada passo que eles davam, o outro exército, que era gigante da Síria, partiu em retirada, deixando tudo, porque ele sabia que um outro grande exército já tinha vindo, e o barulho de cavalo, de carruagens, estava muito grande. Eu quero declarar nessa noite: você pode não estar ouvindo, você pode não estar vendo, mas se você está caminhando, o exército está na sua frente, para abrir caminho, para que você possa se erguer. Boas novas na sua vida, boas novas na sua casa, boas novas para o povo em sua volta, porque o teu Deus hoje mandou um grande exército, para acabar com a fome, para acabar com a dor, para acabar com a angústia. Só que, pastores, não são curados daqui, da perna, não, mas daqui eles são curados. Eles fazem parte da história daqueles que entenderam que era dia de boas novas, que o Deus que matou a fome dele, do Deus que deu novas vestes, deu também uma missão de libertar um povo cativo.
de dar uma história nova, de dar uma notícia que há um Deus que ainda luta por nós, que é o mesmo Deus no passado, é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus amanhã. Não é às vezes num ato rápido, imediato, mas às vezes é num processo que você não está entendendo, mas está dando cada passo, que você não está vendo, mas está dando cada passo andando, vivendo, tendo experiência, não entendendo a crise que veio sobre você, não entendendo a dor que está sobre você, mas entendendo que Ele está contigo, nessa batalha, nessa guerra, nesse dilema, nesse conflito. Às vezes Ele não vai te curar imediatamente, mas vai ter um processo que vai começar de dentro para fora, que vai começar na sua mente, tirando tudo que te paralisa, tudo que tenta te parar. Essa mensagem que ela está trazendo hoje é para te dizer que você não está sozinho. É para te dizer que as suas prisões, que as suas próprias prisões, só Deus pode arrancar você desse lugar. Que você não consegue sair sozinho. Jesus, Ele é a chave para liberar das vossas prisões. Jesus tem a chave que pode liberar da sua própria prisão interna. Esses dias eu conversei com a pastora Luciana, minha esposa, e falei, será que ainda tem alguma coisa lá no meu passado que eu não perdoei? Ontem no curso de intercessão a gente ficou pensando, será que eu tenho que perdoar alguma coisa? Será que Deus, com as minhas vestes brancas, será que tem uma manchinha preta? Será que nas suas vestes brancas não tem uma manchinha do teu passado que você não libera? Você não libera perdão, e você fica matelando e crescendo dentro de você uma dor, uma angústia que já virou normal, uma ferida que você lambe todos os dias do teu passado. Na minha caminhada eu já olhei várias feridas, e eu mesmo pedi perdão, liberei perdão, liguei para a pessoa, falei, eu te perdoo, mas a pessoa, fui eu que te machuquei, mas eu te perdoo, porque eu quero viver um novo tempo com Deus. Porque quando nós deixamos essa ferida crescer, em Mateus fala que quando você não perdoa, verdugos te atormentarão. Verdugos são demônios que acham uma brecha, te atormenta. E por que há muitos na igreja doentes, fracos, e muitos que dormem? Porque muitos não deixam Deus tocar onde Ele quer tocar. Muitos não deixam essa ferida antiga para Ele curar. Muitos ainda não terminaram o processo, porque olharam o deserto, olhou a situação e pôs lá um CEP no meio do deserto, o endereço da sua própria casa. Mas deserto não foi para morar, deserto foi para você passar. O seu passado não te define, mas se você continuar caminhando, a sua história está sendo mudada dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Porque hoje é noite de boas novas. Ele quer te dar uma história nova. Para quê? Para que as pessoas vejam Deus em você e elas também sejam curadas, de dentro para fora. Se às vezes instantaneamente, mas se não, você vai andar com ela e vai ter um processo. Segura firme, vai doer, você vai ter medo, mas calma. A diferença de lá fora e daqui dentro é que Ele está contigo, Ele está comigo, Ele vai andar com você, e todos os dias. Vão ter dias difíceis?
Vão ter dias que você vai querer desistir. Vão ter dias que você vai sentar que nem os 4 leprosos e falar: e aí, o que vamos fazer? Os 3 caminhos são ruins, mas queremos viver. Que nessa noite venhamos nos levantar e viver uma nova história com Deus. Não deixar as feridas fazer parte da nossa história, mas que venhamos ser curados para curarem outras pessoas. Que aquilo que nós fomos machucados, que venhamos ser curados para curar outras pessoas. Situações que você passou, tem pessoas que estão passando e precisam ouvir uma palavra: vai dar tudo certo, eu já sei o final da história. O Deus que eu sirvo já me disse: vai dar tudo certo. Esse processo não é para te envergonhar, esse processo não é para te enrolar, esse processo é para você ter experiências com Ele, porque Ele vai te mostrar que Ele é Deus, e Ele faz ainda. Só que Ele espera uma decisão sua, um movimento humano, um movimento seu, para Ele mudar essa situação. Ele não te achou preso, Ele não te encontrou preso, Ele quer te livrar de tudo isso. Ele quer que você seja livre das suas culpas, livre das suas perdas, livre das suas dores, da sua angústia. Só que tem 3 coisas aqui que Deus promove alguém: quem está perto, quem está disposto e quem está disponível para Ele usar. Tem alguém perto de você? Então é você e Ele aí. Você é improvável, mas você é escolhido, amado. Eu não era escolha de ninguém, nem minha, mas Ele me escolheu. A graça dEle, a misericórdia dEle. E hoje você até pode ser um improvável, você pode até ser incapaz de algumas coisas, pode até ser, mas nas suas forças, porque na força dEle você conseguirá. Pois até quando você pede, com Ele você vence. Pois a sua força vem dEle. E pela tua palavra, nessa noite nós nos levantamos para caminhar, pela fé, para levar essa mensagem de dizer: esse dia é o dia de boas novas. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer que a seara é muito grande, e são poucos ceifeiros. O Senhor quer levantar guerreiros, o Senhor quer te levantar, e será que a saudade do teu passado vai te impedir? Será que teremos força para depender só de Deus? Hoje com a minha esposa, eu dei risada, eu comentei com ela: o príncipe da paz, às vezes ele não me dá paz. Como assim, pastor? O príncipe da paz às vezes não me dá paz, se eu não confiar nele. Se você não confiar nele, você não recebe a paz. Se você não entregar para ele, você não recebe a paz, porque você vai querer fazer do seu jeito, da sua forma, da sua força. Mas se você entregar para Ele o príncipe da paz, Ele vem com um manto, e te dá uma paz que excede todo entendimento humano. Ele vem com um manto de paz, Ele vem com um manto de glória sobre a tua vida, da presença dEle. A fé para novas conquistas,
nos seus olhos deve ser ungido para enxergar aquilo que Ele quer nos dar, levar nossos olhos para uma nova terra, para um novo tempo. Nossos olhos devem estar ungidos para enxergar tudo aquilo que Ele quer nos dar. E o que você precisa nesta noite é apenas o necessário, a presença dEle. Só uma coisa necessária, a presença dEle. E nessa noite, eu te convido para se colocar de pé. Às vezes você não agiu bem